Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 3 da disciplina Avodá. Como nós já falamos em outras aulas, nessa aula estamos tratando sobre o tema de não praticar idolatria. Estamos estudando as leis concernentes a não praticar idolatria. E hoje estamos tratando aí de praticamente da ramificação número 3. Estamos na ramificação número 3. Essa ramificação ela vai falar sobre não fazer idolatria para outra pessoa, ou seja, você não repassar a idolatria. Então, chamamos isso de não comercializar a idolatria, tá? Ou seja, você não pode vender também idolatria. Ainda que você não tenha pretensão de adorar, ou mesmo que aquela pessoa que compre de você aquele artigo idólatra, ele não tenha pretensão de adorar aquele tipo de idolatria, no entanto, ele não pode de forma alguma, aliás, você não pode de forma alguma também comercializar aquele artigo de idolatria. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esses pontos. A ramificação ela está listada pelo Dr. Ari Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. O livro The Seven Laws of Noah foi escrito em 1981 pelo Dr. Ari Lichtenstein. Dr. Ari Lichtenstein, então, ele escreveu esse livro, o livro The Seven Laws of Noah. Conforme nós vemos, ele codificou a terceira ramificação, que é a proibição de fazer ídolos para serem usados por outra pessoa, conforme você mesmo pode ver aqui. A referência que o Dr. Ari Lichtenstein ele colocou está aqui, ó, em Levítico capítulo 19, versículo 4, não façam para vocês deuses de metal. Ele seguiu a mesma catalogação também do Rambam, o Maimônides, no Sefer HaMitzvot, que também coloca essa mesma referência sobre essa proibição para os judeus. E, como o Rambam mesmo diz, tudo aquilo que é proibido a respeito de idolatria para o judeu também é proibido para o não-judeu. Então, logo, o Rambam ele vai, então, colocar essa parte aqui. Então, a gente vê aqui o seguinte. Daqui nós aprendemos que nós não devemos fazer ídolos para as outras pessoas, sejam para presentes ou para vender. Isto se aplica mesmo que a pessoa que os criou não adore os ídolos ou acredite neles, mas ele esteja simplesmente fazendo isso por dinheiro, digamos assim. Então, uma pessoa, mesmo que ela trabalhe com a idolatria, uma pessoa, mesmo que ela comercialize a idolatria, ou ela venda, e mesmo que ela não acredite naquilo que ela vende, de repente ela vende porque ela está ganhando mais um pouquinho de dinheiro ali, ou então porque ele aproveita para fazer uma soma, aí vai e aproveita, por exemplo, uma data idólatra para poder ganhar mais um pouquinho de dinheiro, aí vende e ganha mais um pouquinho. No entanto, diante das 7 leis universais, diante da Torá Sagrada, isso é uma prática totalmente proibida. Nós vemos que a pessoa, não necessariamente, ela precisa da idolatria para ela sobreviver. Ela pode, por exemplo, ela tem um talento de comercializar, ela tem um talento de comprar e vender, ela tem um talento, por exemplo, de, digamos assim, ser uma pessoa que o que ela só sabe fazer é o comércio, tudo bem. Ela pode ter comércio, mas não necessariamente ela tem que ter uma idolatria para vender. Esse comércio dela pode funcionar de uma outra forma, não precisa funcionar como um comércio de idolatria. Então, daqui a gente aprende o seguinte, a gente aprende que não devemos ter essa prática de idolatria, né? Não devemos ter essa prática de idolatria também dentro dos nossos negócios, dentro daquilo que seja o nosso ganho financeiro. Um ganho financeiro não justifica o ato negativo. É a mesma coisa, de repente a pessoa
ela está passando alguma dificuldade, ela vai lá e vai pegar algo de alguém só porque ela está passando dificuldade. Uma coisa não justifica a outra. Também, em relação à idolatria, é a mesma coisa. Sabemos que o que são transgressões? Transgressões são como se fossem crimes diante da visão divina. Isso são transgressões, tá? São crimes divinos, ou seja, crimes que a Hashem proibiu. Então, uma idolatria por si só deve ser encarada como essa prática, uma prática proibida que nós não devemos fazer. Tá? Ah, legal. E digamos que essa pessoa, por algum motivo, ela trabalha num lugar que comercializa a idolatria. Ela está recebendo ordens, né? Ela não tem muito direito da escolha dela. Ela está ali sendo ordenada. O que ela faz? Bem, ela pode estar aproveitando, assim que der para ela, procurar um outro lugar para que ela possa estar trabalhando. Ela fica ali trabalhando até uma nova porta de trabalho poder abrir para ela, onde ela não vai ter que se envolver diretamente ou indiretamente com essas coisas de idolatria. Você vê no número 214, ele vai falar sobre essa proibição, de não fazer ídolos para os outros, para que os outros adorem, nem mesmo para si mesmos, nem para aquele que está além dele, e mesmo se quem manda que seja feito, seja um idólatra, como é afirmado em Levítico 19, versículo 4, e os deuses de condição não fazem para vós, e os sábios de bendita memória já disseram lá no Sifra Kedoshim, seção 1:12, até mesmo para outros, e lá está dito, aquele que faz um ídolo para si mesmo, transgride por causa de duas advertências. O que significa dizer por causa de não faça, por causa de por si mesmo. Então, daqui nós aprendemos que nós não devemos nos envolver com nenhum tipo de comércio que tenha idolatria envolvida, né? Aqui o Rambam também, lá no Mishneh Torah, Lei de Reis, capítulo 9, lá número 2, o Rambam ele vai dizer o seguinte, olha, um não-judeu que adora falsos deuses, ele é culpado desde que adore uma maneira que representa a adoração daquela idolatria. Um não-judeu é punível por todo tipo de avodah-zará, que o tribunal judaico consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, um não-judeu não é executado, mesmo na época dos tribunais, por um tipo de avodah-zará que o tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, embora um não-judeu não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que erija um monumento ou plante uma asherá, ou faça imagens coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. O Rambam está falando, olha, o que é idolatria? Idolatria é você praticar um culto direto, primeira coisa. Só que o Rambam não para, ele vai demonstrando outros exemplos, né? E ele vai falando, olha, o que levaria um não-judeu a ser sentenciado a uma pena capital? Somente aquilo que levaria um judeu a ser sentenciado a pena capital. Tá? Então, isso levaria também um não-judeu a ser sentenciado a pena capital. No entanto, aí o Rambam continua, mesmo que um ato que seja proibido para um judeu, não levando ele a sentença a pena capital, e um não-judeu pratica aquele mesmo ato e não levaria ele a pena capital, no entanto, é pecado, é transgressão. No entanto, eles são proibidos de se envolver em todas essas coisas. Por quê? Somente pelo ato de ser mesmo uma transgressão. Então, daqui nós sabemos que nós somos proibidos também de comercializar a idolatria. O que o Rambam está falando? O Rambam está falando, olha, é proibido para o Erudi, é proibido também para o Benoa. É proibido, então, para um judeu, é proibido para um não-judeu. É proibido para todas as pessoas igualmente. Então, não devemos permitir que erijam um monumento, ou seja, o que é um monumento? Um monumento seria um altar, tá? Seria um altar. Ou plantem uma asherá, que uma asherá é uma árvore cultual, uma árvore que simboliza um culto, ou que faz um culto direto, ou que uma árvore que seja dedicada a um culto. Ou façam imagens e coisas semelhantes. Ou seja, ou constrói qualquer tipo de imagem, coisas semelhantes a imagens que representam ritos e cultos. Mesmo que seja apenas por causa da ornamentação, mesmo que seja só para enfeitar, mesmo que a pessoa não acredite, mesmo que a pessoa só trabalhe com aquilo, tá? Por causa do comércio, e não por causa da fé dela, mas, no entanto, ela ajuda outra pessoa a ter.
outra pessoa que vai acreditar, outra pessoa que vai adorar, outra pessoa vai não achar onde comprar. Então, por que se tem idolatria? Porque tem alguém que fabrica o ídolo, primeira coisa. Segundo, por que tem idolatria? Porque tem pessoas que vendem o ídolo. Terceiro, por que tem idolatria? Claro, porque tem pessoas que cultuam o ídolo. Então, você tem três formas que vão fazer com que esse artigo de idolatria, ou essa idolatria propriamente dizendo, chegue até essa pessoa. Então, daqui nós citamos alguns exemplos: não fazer estátuas de deuses hindus, como Buda, ou então fazer estátua de JC também é proibido, não fazer cruzes para os outros, ou seja, a cruz ela simboliza um tipo de rito. Ela é símbolo, por exemplo, de um tipo de religião, correto? A partir então desse momento a gente não pode ter uma cruz em casa apenas para enfeitar, por quê? Porque ela é uma cruz que define uma religião. Ela define uma religião. Não comercializar, então, nenhum tipo de idolatria. É o que nós aprendemos aqui, então, nessa ramificação. Então, o que a gente faz? O que nós aprendemos aqui, então? Primeira coisa, nós aprendemos que não devemos trabalhar ou comercializar com idolatria no nosso dia a dia, né? Mas isso praticamente não significa que você, por exemplo, tenha que deixar o seu trabalho neste momento. Não estou falando isso. Mas você pode ficar de olho em uma nova oportunidade de trabalho onde você não vai estar se envolvendo com idolatria. Eu sei que o trabalho é muito importante para você. Eu sei que é através dele que você leva o seu sustento para casa, né? Mas, então, o importante é, se você está lidando diretamente com a idolatria, tá? Se você está vendendo idolatria neste momento, procure um outro meio, uma outra porta que possa se abrir para isso. Quem é bom em vender idolatria, é bom em vender qualquer coisa, primeira coisa, tá? Você não necessariamente tem que trabalhar com essa idolatria. Você pode trabalhar com outra coisa, com outro tipo de comércio. Até mesmo, se de repente a pessoa trabalha lá com livro de idolatria, ela consegue vender livros, por exemplo, livros de judaísmo com grande facilidade. Não é verdade? Então ela não precisa vender idolatria para poder viver. Ela pode vender qualquer outra coisa também. Depende dela. Depende daquilo que ela quer. Depende daquilo que ela deseja. Depende daquilo que ela quer fazer. Então, essa é uma decisão que você toma no seu dia a dia e você tem um caminho para fazer isso. Tem um caminho certo para fazer isso. Tudo bem? Assim como tem pessoas, por exemplo, que deixam de matar, pessoas que deixam de roubar, pessoas que deixam de fazer fofoca, pessoas que deixam, por exemplo, de repente, praticar atos imorais, também tem pessoas que deixam de vender idolatria. Faz parte do ciclo da vida transformações. Faz parte do ciclo da vida você fazer mudanças, né? Você agora conheceu o monoteísmo. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer de hoje em diante? Pense, o que eu vou fazer de hoje em diante? Conheci o monoteísmo. Mexeu com a coisa que eu estou fazendo, o que eu faço? Qual o meu próximo passo? Onde eu vou pisar agora? De que maneira? Então, é importante você também estar se perguntando isso. Então, a gente vai estar abrindo agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat no YouTube, na parte inferior, se você estiver com seu celular. Se você tiver com seu notebook, seu desktop, ele está na parte direita, tá? O chat do YouTube está na parte direita. É só digitar aí a sua pergunta e estarei lendo aí e respondendo prontamente para você. Tá bom?
Chegou uma pergunta aqui do Michael. E o Michael está perguntando o seguinte, né? A esposa dele pediu para perguntar, ele me enviou a pergunta pelo WhatsApp. Pergunta o seguinte: se bonecas da Barbie, elas são proibidas pela lei de não vender ou comprar idolatria, pela ramificação de não vender ou comprar idolatria. Bem, então estaremos respondendo aqui, Michael, é o seguinte: é improvável que as bonequinhas da Barbie, né, de seus filhos, sejam realmente elas tão realistas que haja uma preocupação sobre isso. Como remover uma orelha é um dos métodos de anular uma imagem proibida e realista, né? Você pode verificar se a figura tem uma orelha que seja exatamente semelhante à vida, que poderia ser removida. Além disso, se nós tivermos que falar especificamente de brinquedos comerciais para crianças pequenas, coisas às quais um adulto não atribuirá qualquer significado especial ou valor intrínseco, não é uma questão com que devemos preocupar excessivamente. Então, eu posso dizer para você o seguinte, mas uma bonequinha, ela não é feita para adoração, entendeu? E ela não é cultuada em nenhum lugar do mundo. Ninguém cultua a Barbie, eu acredito. Por aí, vai que cultue, né? Mas eu acredito que ninguém cultue a Barbie. Então, não existe uma preocupação sobre isso, tá bom? Pode ficar tranquilo a esse respeito. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, que a Shem possa dar muitas bênçãos para todos vocês. Nós vamos estar postando para você a atividade número 3, tá? Atividade número 3 ainda hoje. E a atividade que eu postar hoje, você só precisa me entregar até o próximo domingo, tudo bem? Até o próximo domingo. Pode entregar amanhã, depois da manhã, como quiser, mas o prazo máximo até o próximo domingo. E que assim a gente possa dar uma ótima noite para vocês. Shalom, shalom.